Hoje nós vamos falar, a aula de hoje, na verdade, é sobre o terceiro capítulo, a escolha da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Quem quiser ir dando uma olhada no tratado, a gente não acompanha a leitura do tratado em si, porque senão vai ficar muito extenso. Então a gente dá uma pincelada dos temas, trazendo outras coisas que a gente estuda para vocês, e a gente recomenda, né? E vai fazendo a leitura do tratado enquanto assiste às aulas. A escolha da verdadeira devoção, na verdade, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que compreender é o que se trata a devoção. Isso tem que ser enraizado no nosso coração, porque parece que a gente fica um pouco maçante isso. Só que a devoção, ela não pode ser só uma coisa simples. Ela tem que ser uma coisa que vem de dentro de nós, sabe? Tem que ser algo por amor mesmo, porque senão fica uma coisa muito vazia, uma coisa só por conveniência nossa. Porque a devoção, ela é nada mais do que expressar o nosso amor, demonstrar o nosso amor. Nós demonstramos nosso amor à Virgem Maria, tendo devoção por ela, cultuando a Virgem Maria, rezando as suas orações, rezando o Santo Terço, o Rosário e tudo mais. Sempre tendo nosso Senhor Jesus Cristo como centro. Que toda devoção, não só à Virgem Maria, mas aos santos também, é visando neles Jesus. Porque eles assemelharam a Jesus nessa terra e se tornaram santos. Essa é a nossa meta também. Aqui, nós olharmos para os santos, olharmos para a nossa vida e sempre pensarmos o que nós podemos fazer para nos tornarmos como eles, chegarmos ao céu. Como nosso Senhor vem falar nas Escrituras: sede santo como eu sou santo. Assim tem que ser nossa oração todos os dias, né? Buscar essa santidade. E é por isso que nessa busca de santidade, a Virgem Maria é o melhor caminho, é o caminho perfeito, na verdade. E por meio dela, nosso Senhor escolheu para vir até nós, para vir no seu ventre, nascer por amor a nós. Esse é o caminho que nós devemos fazer, o caminho perfeito. Ir à Virgem Maria para nos gerar como filhos, assim como ela gerou Jesus, nós caminharmos em direção ao céu. Porque a Virgem Maria, antes mesmo de gerar Jesus, antes de saber da sua concepção, ela rezava para Deus Pai pedindo para que ela servisse ao Salvador de alguma forma. E então ela vai e gera o Salvador. Na sua humildade, ela pediu para servir ao Senhor de alguma forma. E assim devemos ser nós, sermos humildes e pedir a Jesus para servir a Ele de alguma forma, para assim cada vez mais nos assemelharmos a Ele. Só que aí tem algumas coisas que São Luís vai falar no tratado, que a gente acaba caindo às vezes, e a gente acaba encontrando algumas pessoas que caem também nisso, que é a questão dos falsos devotos e dos verdadeiros devotos. São Luís vem dizer que tem 7 falsos devotos: os devotos críticos, escrupulosos, os exteriores, os presunçosos, os inconstantes, os hipócritas e os interesseiros. Os críticos são aqueles que olham tudo e criticam tudo. Muitas vezes olham para um sacerdote que tem muita devoção à Virgem Maria, que sempre fala sobre a Virgem Maria, recomenda que se rezem as orações da Virgem Maria, recomenda a consagração e critica aquilo ali daquele sacerdote. Não só nós leigos, mas às vezes os críticos, eles entram deixa eu achar uma palavra certa, não estou falando algo errado, num extremo, digamos assim, que não podemos cultuar muito a devoção à Virgem Maria, porque deixamos de lado nosso Senhor. Só que esse é um erro, porque quanto mais nós amamos a Nossa Senhora, mais nós amamos Jesus. Não tem como nós olharmos para uma mãe e não se lembrar do filho. Não tem como Jesus olhar para a gente amando a sua mãe e não se lembrando de nós, porque nós amamos a sua mãe, porque nós temos devoção à sua mãe. Então esse é o cuidado que nós devemos ter, porque nós não podemos levar a um extremismo de que a gente está deixando Jesus de lado, por amar Nossa Senhora, por cultuar a Virgem Maria. Os escrupulosos é aqueles que têm um zelo, sempre limita esse zelo também, a Virgem Maria.
deixa de amar a Virgem Maria, de ter as suas devoções, de rezar para ela, pensam somente em Deus Pai, que só a devoção, como eu falava, não importa. A Deus Pai, só a adoração a Deus Pai não importa. Mas nós temos um caminho perfeito a ir à Virgem Maria, para ir a Jesus, por que não escolher a Virgem Maria para ir a Jesus? Eu, no início da minha caminhada, eu sempre fui muito próxima de Nossa Senhora. Quando eu era criança, eu era da Legião de Maria. Então, para mim, ser próximo de Jesus, quando eu me converti, era muito difícil. Porque eu falava assim, mas eu não tenho uma ligação com Jesus. Eu peço que essa senhora ela me atende e dá certo. Aí depois eu compreendi. Porque por eu ser muito próxima dela, eu era muito próxima do filho dela. Eu não deixava o filho dela de lado. Claro que depois a gente vai compreendendo como funciona direitinho. A gente começa a pedir também a Jesus diretamente algumas vezes e tudo. Mas nós não podemos ter isso na nossa cabeça, que a gente amando Nossa Senhora, nós deixamos de amar a Jesus. Porque ela é a mãe de Deus. Isso é o que a igreja nos ensina, né? Que ela é o caminho perfeito para irmos a Jesus. Porque ela sempre vai estar ao nosso lado para interceder por nós, para olhar pelas nossas necessidades. Padre Valencardo, ele usou um exemplo muito interessante, que ele fala assim, que mamãe, por mais que ela esteja cansada, se ela ouvir um filho chorando, ela vai lá atender aquele filho. Nossa Senhora, se ela nos ouve chorando, ela vai nos atender. Ela vai lá, vai nos ouvir e vai levar ao teu filho aquela nossa necessidade. E aí tem os devotos também exteriores, aqueles que se importam somente com as práticas exteriores da Virgem Maria. É uma cadeia, um escapulário, só rezar o terço. E aí a gente cai numa coisa de que a devoção e a consagração não é só isso. A consagração é muito além. Eu conversava com um padre amigo nosso exatamente sobre isso. Ele falava assim, filha, a gente tem que compreender que a consagração ela é levar Jesus ao outro. E se a nossa consagração não nos faz levar Jesus ao outro, de que vale a nossa consagração? Porque a Virgem Maria, quando ela concebeu Jesus em teu ventre, a primeira coisa que ela fez foi ir ao encontro de Isabel. Ela simplesmente foi, ela não se importou com a sua gravidez nem nada. Ela só se pôs ao serviço do reino, a Deus. Ela só foi. Essa tem que ser a nossa devoção. Ela tem que se tornar interior. E eu vou falar um pouquinho mais pra frente disso. Que a nossa devoção exterior, ela é espelho da nossa devoção interior. Porque se nós, no nosso coração, nós amamos a Jesus, amamos a Virgem Maria, nós vamos querer fazer as orações exteriores. Nós vamos querer cultuar a Virgem Maria com o ofício, com o Santo Terço, o rosário, usar camisas, a cadeia de consagração. Porque no nosso coração está enraizada essa devoção. Porque no nosso coração está enraizado esse amor à Virgem Maria. Não é só algo porque é bonito, é interessante, mas é porque é algo que é profundo, vem de dentro do nosso coração. E então também tem os devotos presunçosos, que são aqueles que usam a devoção só como um porto seguro. Ele acha que só por amar a Virgem Maria, rezar o terço, ele está salvo. Que só isso basta na vida dele. Só que sempre é necessário que a gente tenha uma mudança de vida. Tanto que São Luís fala que é preciso o abandono total do pecado. Porque se nós nos consagramos, que é uma renovação do batismo, e nós não deixamos o pecado, não buscamos romper com o pecado no nosso dia a dia, a nossa consagração é um pouco relativa. Porque nós não podemos nem ir ao extremo, achar que nós não podemos nos consagrar, porque nós somos pecadores, que nós somos, mas também não podemos deixar que o pecado de estimação que nós carregamos se mantenha quando nós nos consagramos. Há uma necessidade de nós buscarmos constantemente essa liberdade do pecado, romper verdadeiramente com o pecado, para que ele não seja só algo que está na nossa vida para nos, no dia a dia, né? Não seja aquilo ali que nós vivamos com ele para sempre na nossa vida. Tem que ser algo que nós buscamos uma mudança de mentalidade, que é a metanoia. É essa a necessidade. E o outro ponto é o devoto inconstante. Hoje eu estou com Nossa Senhora, eu estou rezando o terço, aí eu começo a rezar o rosário todos os dias, eu vou à missa todos os dias, rezo o rosário,
rezo o ofício, rezo a coroinha de Nossa Senhora, leio vários livros de Nossa Senhora, escuto várias pregações. Eu passo 15 dias assim. Passou 15 dias, eu esqueço 3 meses a Virgem Maria. Não rezo nem uma Ave Maria. Ou então eu só volto a procurar a Virgem Maria quando me é conveniente. E fica uma coisa de constância, não é algo constante. É preciso que a gente busque essa constância, a sermos estáveis com a Virgem Maria, estáveis com a nossa devoção, estáveis com a nossa vida de oração. Porque, como eu falei, é necessário que haja esse amor interno de encontro com Nossa Senhora e com Jesus, para que tudo externo seja leve, não seja pesado. Porque às vezes a gente fala assim, mas eu não consigo rezar o texto, não consigo rezar o rosário, porque é muito difícil para mim, eu não tenho tempo. Mas às vezes a gente coloca um peso muito grande sobre rezar, como se fosse uma obrigação muito grande. Tem que ser atos feitos por amor, não só puramente por obrigação. Por obrigação a gente não consegue sustentar uma vida de oração. Sempre tem que ter esse amor dentro, porque é esse amor que nos dá impulso. É como se fosse uma gasolina no fogo, que o fogo cresce, porque é o gás, é aquilo que funciona. Esse é o amor na nossa vida de oração. O amor, ele nos faz ir além, a pegar as nossas limitações e colocar dentro do bolso, porque a gente sabe que a gente consegue, por amor a Jesus, fazer as práticas, por amor a Jesus, ir além do que a gente imagina. Então, tem o outro ponto que São Luís traz, é os devotos hipócritas, aqueles que têm os seus pecados, os seus vícios, e eles demonstram uma devoção exterior muito bonita. Você olha e fala assim, nossa, fulano reza o rosário todos os dias, fulano vai na missa todos os dias, fulano, tudo quando é festa de Nossa Senhora, fulano está lá, romaria, novena, fulano está rezando. Aí talvez esse fulano, interiormente, ele carrega muitas coisas que não agradam o coração da Virgem Maria. Talvez interiormente esse coração está seco. Quantas vezes o nosso coração anda seco? Está distante de Deus, distante da Virgem Maria. E só exteriormente nós mostramos uma devoção, só uma casca. Isso é algo que a gente tem que quebrar em nós. Nossa devoção à Nossa Senhora não pode ser hipócrita, não pode ser algo que seja só espelho para que os outros nos vejam. Só para que as pessoas olham e digam, nossa, o fulano reza, não é que interessante. Não. Os outros têm que perceber na nossa vida o fruto da nossa oração. Se o nosso rosário, a nossa missa, não gera fruto em nós, de que adianta? O nosso rosário, a nossa missa, ela tem que nos aproximar de Jesus. Nos aproximar de Jesus e de Nossa Senhora, nós temos que agregar virtudes para as nossas vidas. E deixando os pecados, deixando as nossas misérias. Se a pessoa é impaciente, ela tem que se tornar mais paciente, porque ela está se aproximando mais de Jesus. Ela está se confessando, ela está rezando o rosário, tem meditado a vida de Jesus. Tem que trazer frutos para nossas vidas. Essas devoções, elas não podem ser infrutuosas em nós. Às vezes a gente ouve, mas fulano vive na igreja, é assim. Mas será que a gente tem buscado para que as pessoas olhem para nós e não vejam só isso? Só aquele que os outros vejam? Só aqueles que estão ao nosso redor da igreja conhecem? Ou os outros que estão ao nosso redor, que estão longe da igreja, nos conhecem como quem está aqui me conhece? Porque nós não podemos ser duas caras. Ser uma pessoa aqui e uma pessoa da minha casa, com as pessoas que trabalham comigo. Nós seríamos hipócritas de ter duas caras com Jesus. Nós não podemos ser assim. E uma coisa que eu achei muito interessante quando eu estudava, que fala assim que a hipocrisia ela ofende a Deus, pois há um desrespeito direto a Ele, assim impedindo que Deus possa levar a pessoa ao encontro e transformação pessoal. Pode gerar desconfiança e afastar outras pessoas por conta do contra-testemunho. É isso que eu falava. Se nós não testemunhamos verdadeiramente quem nós encontramos, as pessoas vão se afastar. Porque a nossa vida,
São Francisco de Assis fala isso. A nossa vida, São Teresa de Calcutá, na verdade, que a nossa vida é o evangelho que muitas vezes uma pessoa lá fora não lê. Talvez uma pessoa está precisando só me olhar e ver que eu cultuo uma devoção a Jesus e a Nossa Senhora verdadeira, para ela acreditar na igreja. Aí talvez ela olhe para mim e não vê isso. Isso é ofender o coração de Jesus e o de Nossa Senhora. Porque nós não testemunhamos verdadeiramente a eles. E outro tipo de devoção que São Luizinho chama a atenção é dos interesseiros, que só procuram Nossa Senhora quando precisa de algo. Uma doença, um emprego, um namoro, um casamento, um estudo. Não que a gente não tenha que pedir a Nossa Senhora, né? Lógico que nós temos que pedir. Mas não pode ser essa moeda de troca, onde, Nossa Senhora, eu estou precisando de um serviço, aí eu consigo o serviço e eu esqueço Nossa Senhora, eu esqueço Jesus. Eu preciso namorar com Nossa Senhora, eu quero casar. Namorar, eu esqueço de Nossa Senhora. Eu esqueço de Jesus. Que amor é esse que eu tenho por ela? Que na primeira oportunidade que eu ganho a graça, eu esqueço dela. E então São Luizinho chama a atenção também sobre a questão das promessas, né? Porque aí a gente fala assim, eu vou ficar um ano sem isso, Nossa Senhora, se eu conseguir isso. Uma amiga minha conta pra mim, que eu conheci dela, sempre quando é quaresma, ele fala assim, eu vou ficar 40 dias sem beber. E aí surgiu a oportunidade dele beber, ele fala assim, eu vou ficar 42 dias. E ele vai aumentando, a quaresma dele nunca acaba. Porque o interesse dele é ele mesmo. Não é Jesus, não é o amor por Jesus da quaresma. É ele. Nós não podemos ser assim. Tem que ser algo concreto. Claro que nós podemos ter as práticas, fazer os propósitos de jejum, de oração, de cortar doce, qualquer que seja. Mas tem que ser algo frutuoso em nós. Não pode ser algo só momentâneo. Que a gente faça hoje, uma semana, se é alguma coisa, semana que vem a gente volta do mesmo jeito. Tem que gerar fruto em nós. E não pode ser algo só como uma barganha, uma moeda de troca. Jesus e Nossa Senhora não são um poço dos desejos, né? Eu jogo uma moeda, eu ganho isso e pronto. Não. É preciso colocar amor. Eu acho que o centro da devoção, da consagração em si, é o amor que nós colocamos nas coisas. Se nós fazemos tudo com amor, tudo faz sentido. Se nós colocamos amor naquilo que nós nos propomos a fazer, tudo faz sentido. Porque sem o amor, sem a caridade, como São Paulo fala, de nada adianta. Se nós não temos a caridade, nós não temos nada. Aqui, qualquer até um resumo aqui sobre essa questão das 7 devoções falsas, e talvez a gente fala no geral e fica um pouco bagunçado. Mas a devoção crítica, ela questiona tudo e não acredita em milagres. A escrupulosa, ela teme honrar Nossa Senhora e deixar de honrar Jesus. O exterior, ele se concentra apenas nas práticas exteriores. O presunçoso usa a devoção como desculpa para continuar pecando. O inconstante tem uma devoção instável, ora fervorosa, ora fria. E aqui tem aquela passagem né? Jesus fala, ou és frio ou morno, ou és frio ou quente, o morno eu vomitaria. Aqui é um extremo. Não tem meio termo com Jesus. O hipócrita, aquele que esconde seus pecados por trás de uma fachada de devoção. E o interesseiro, utiliza a devoção para benefícios pessoais. Vocês estão entendendo? Eu estou falando um pouquinho rápido. E aqui, depois de nós entendermos o que nós não devemos ser, São Luís vem falar daquele que nós devemos ser, os verdadeiros devotos. Como nós devemos cultuar, amar a Virgem Maria mais. Ele fala da devoção interior, a devoção terna, santa, constante e desinteressada. A interior é aquela que nós buscamos amar, sermos íntimos da Virgem Maria cada vez mais. Buscamos ter um momento de qualidade com ela, de meditar a sua vida, de meditar os ensinamentos das suas aparições e cada vez mais nos aproximando dela. Buscando ter estima,
e amar a Jesus através da Virgem Maria. A terna é a confiança, como eu falei, do filho que chora e a mãe vai ao encontro dela, do filho que sabe que se for até a mãe ela vai atender, do filho que sabe que a mãe está ali para ouvir, de uma confiança plena na Virgem Maria, no cuidado da Virgem Maria, sem medo do que essa confiança possa te afastar de Jesus, né? É uma confiança plena do filho que sabe que a mãe atende todos os pedidos, se for para a nossa salvação, né? Se for para o nosso bem eterno, a Virgem Maria vai interceder por nós. Uma devoção santa é a devoção que busca imitar a Virgem Maria em todas as suas virtudes, a sua fé. Ela é o espelho perfeito, como eu falava no início. Ela é o espelho que a gente olha e fala: eu quero ter a fé da Virgem Maria. Como é essa fé? É aquela fé que, por mais que eu desconheça o que está vindo pela frente, eu acredito, eu confio. Aquela fé de colocar o pé sem ver o chão. Santa Faustina fala isso. De colocar o pé para depois Deus vir lá e tocar o chão. Uma fé de confiança, de amor. E também imitando as suas virtudes, né? A humildade, a obediência. Ela obedeceu a Deus Pai sem saber o que viria depois, concebendo o seu filho. A fé viva, a mortificação, dominando as nossas paixões, as nossas inclinações do pecado. A pureza, preservando os nossos olhos, o nosso coração, de todos os sentimentos ruins, de olharmos para o outro e já julgar. Pedir sempre para que ela nos ajude a ter o nosso olhar purificado, o nosso coração purificado das mágoas, das angústias, dos medos. A caridade, sempre amar o outro. Depende do que a pessoa fez conosco. Depende de quem a pessoa é, amar aquela pessoa. Não porque talvez a gente acha que às vezes as pessoas não merecem, né? A gente olha para alguém e fala assim: mas essa pessoa fez isso e isso comigo. Ela me magoou, ela me machucou, ela me feriu. Mas há uma graça tão grande quando nós pedimos a Jesus para nos ensinar a amar o outro, mesmo que o outro tenha nos ferido, porque quem ganha é a gente. Porque senão o nosso coração se torna um sepulcro, cheio de pessoas lá dentro machucadas, que nos machucou na verdade, cheio de pessoas que nos feriram. Por mais que a gente ache que é impossível amar o outro, que nos feriu, que nos machucou, que fez algo à nossa família, até a nós mesmos, mas por graça de Deus nós somos capazes de fazer isso. Por graça de Deus nós somos capazes de perdoar, de viver algo novo. Mas é preciso que a gente se abra a essa graça da caridade, para que Nossa Senhora nos ensine a amar mais, sem medo, sem ressalvas, sem nada. Amando o outro como Jesus nos amou e nos ama todos os dias. A gente erra com Jesus todos os dias e ainda assim Ele nos ama todos os dias. A doçura e a sabedoria de buscar sempre Deus em todas as coisas. Imitando a Virgem Maria, nós nos tornamos semelhantes a Jesus. Cada vez mais. A virtude da constância, de buscar uma constância verdadeira nas nossas orações, na nossa devoção, de não sermos instáveis naquilo que nós nos propomos a fazer, de ir além, de ser firme, de perseverar, de não ter medo, das pessoas acharem que você está sendo beato demais, beata demais, está indo demais. Não, só uma Nossa Senhora só. Porque nós achamos que a constância ela é só algo momentâneo. Nós tratamos a constância, na verdade, como algo momentâneo. E não é isso. Ela tem que ser duradoura em nossa vida. Tem que ser algo que é cultuado dia a dia. Talvez você não consiga rezar o rosário hoje, o terço hoje, mas comece com a dezena, com a Ave Maria. Até que você comece a rezar aos poucos. E colocando essa devoção diária. Porque quanto mais nós tratamos isso como um exercício diário, mais nós vamos começar a fazer as coisas mais rápido.
Mas sabe o que eu digo assim, a gente não vai perceber, na verdade, que a gente começou a fazer várias práticas, não por fazer práticas demais, São Luís fala que isso é um perigo, mas porque nosso coração arde por aquilo ali, por fazer mais coisas, por amar mais a Virgem Maria. E a devoção desinteressada, que é a devoção onde eu não quero nada, porque eu entreguei tudo a Maria. Entreguei meus sonhos, meus projetos, minha vocação a ela, sabendo que ela vai cuidar, ela vai me ajudar. No ponto de que, quando for da vontade do filho dela, ele vai me conceder. E aí as minhas devoções, as minhas práticas, elas não são só por aquilo ali. Elas são porque eu amo. Não porque eu quero aquilo somente, mas algo inteiramente desinteressado. E aí, São Luís vai falar das práticas interiores, que são as práticas que nos levam a uma comunhão perfeita com Deus, que nos ajudam a amá-lo mais e a honrá-lo mais. Porque nós reconhecemos a Virgem Maria como a Mãe de Deus, como a Igreja nos ensina. Que é a hiperdulia, né? Que nós reconhecemos e adoramos a Virgem Maria, veneramos, na verdade, acima dos santos. A devoção aos santos é a dulia, e a Virgem Maria é a hiperdulia. A Virgem Maria está a um grau maior que os santos, porque ela nasceu sem pecado algum, gerou o Salvador e se configurou a Deus inteiramente. Então temos que buscar sempre esses atos de amor, de reconhecimento, de expressar o nosso amor, de não ter vergonha de falar da Virgem Maria, de não ter vergonha de rezar o texto na rua. Eu lembro que antigamente eu tinha vergonha de rezar o texto na rua. E um dia eu vi meu pároco falando assim, meu ex-pároco, na verdade, católico tem vergonha de rezar o texto na rua, não é católico? Aí eu fiquei assim, nossa, como assim? Aí foi diretamente para mim, eu entendi o recado. Aí depois desse dia eu comecei a rezar o texto na rua. E é engraçado que hoje, se vocês repararam, você anda na rua, você vê um monte de gente com o texto na rua. Porque está ali expressando sua fé de alguma forma. Talvez é o único momento que a pessoa tem de rezar, que é terça, durante um trajeto que ela faz. Mas ela está ali sem se importar com nada. E assim temos que ter nós, fazer todas as nossas práticas por amor. Temos sempre confiança e esperança de que a Virgem Maria vai nos atender, vai interceder por nós. E também oferecendo a ela todos os nossos méritos, porque cada terço rezado, cada rosário rezado, cada oração à Virgem Maria rezada, ela tem um mérito. Impetratório. Não lembro. Tem uma aula que fala disso, está lá na frente. É impetratório, eu esqueci os outros mesmo. Eu posso falar no grupo depois. Cada mérito a gente tem que oferecer a Virgem Maria, porque ela vai usar para nós. Às vezes, quando a Virgem Maria olha para o mérito nosso e fala assim, talvez essa pessoa não precisa de algo, mas tem uma pessoa precisando muito mais. Aí ela pega o mérito daquela ação nossa e dá para alguém. Eu li uma história sobre isso e eu achei muito interessante. E eu fiz exatamente essa cara de espanto. Tem uma história que fala que uma pessoa estava no hospital quase morrendo. Aquela pessoa era muito pecadora. E tinha uma pessoa muito piedosa rezando e tudo. E eu não lembro qual foi a oração que a pessoa estava fazendo. E aí, quando a pessoa estava quase morrendo, a Virgem Maria salvou aquela pessoa pelos méritos daquela pessoa piedosa. Porque ela teve uma pessoa rezando ali. E ela falou assim, vou usar aquele mérito por esta alma. E a pessoa se salvou, se converteu. Essa é a graça de nos entregarmos à Virgem Maria. Porque, por mais que a gente desconheça o fruto da nossa oração, ela conhece o fruto da nossa oração, da nossa devoção. Se nós fazemos com amor, sem interesse desinteressado, ela vai pegar o mérito e usar para nós ou para a salvação de uma alma que precisa muito mais do que a gente às vezes. Talvez sua alma foi salva porque alguém rezou. Você nem imagina. Quantas vezes a gente faz algo e a gente não sabe o porquê. Às vezes eu estou rezando assim, vem o nome de alguém na minha cabeça e falo assim, ai nossa, vou rezar para essa pessoa então. E talvez ela precise naquele momento mais do que eu. Essa é a graça do mérito de nos entregarmos a Nossa Senhora. Porque ela usa como bem entender. E aí São Luís fala que nós temos que fazer todas as nossas ações com ela como fim, para termos Cristo como fim.
que é tudo por ela, com ela e para ela. Fazendo tudo com Maria e para Maria. Para tudo ser para ela e para Jesus. Então vem as práticas exteriores, que são as práticas que exteriorizam esse amor que nós cultuamos dentro de nós. Nós buscamos essa intimidade, esse amor terno. E aí São Luís fala de participar de confrarias e congregações, grupos devotos, fiéis que se reúnem para fortalecer a sua fé, a devoção à Virgem Maria, juntar pessoas para rezar o terço, para em momentos marianos, rezar práticas externas ao rosário, textos, corações, músicas, orações, o ofício aos sábados, obras de caridade, jejuns, esmolas, mortificações. E a devoção popular, né? Que é o uso de imagens, de símbolos, igual eu falei, né? Do escapulário, da cadeia, das camisas, que sempre é uma prática que nós mostramos que nós somos dela, de alguma forma. Alguém olha para nós e fala assim, a pessoa está falando de Nossa Senhora. Essa é católica. É católica, olha. Tipo isso. Essa é demonstrar, né? Não ter vergonha, não ter medo de falar. Mostrar que nós pertencemos a alguém. Nós pertencemos à Virgem Maria. Nós somos todos da Virgem Maria, né? É isso que São João Paulo II falava. Todos da Virgem Maria, todo teu, ó Mãe, inteiramente teu. E a consagração, que é o ápice da nossa devoção mariana, né? Hoje nós nos entregamos à Virgem Maria, a Jesus pelas mãos da Virgem Maria. Nós damos a ela a nossa vida para que ela nos leve ao seu Filho e ela nos conduza da melhor forma ao seu Filho. E as práticas exteriores, elas sempre fortalecem a nossa fé. Porque às vezes a gente não consegue ter um momento íntimo com Nossa Senhora no nosso dia a dia, mas a gente lembra de uma jaculatória mariana, a gente lembra de uma Ave Maria, de um texto, e ali nós vamos interiorizando esse amor a ela.